Esta frase é escrita não em um livro de filosofia para ser debatida em salões acadêmicos, mas no diário de um homem que era, ao mesmo tempo, o imperador mais poderoso do mundo e um estudante humilde da condição humana, Marco Aurélio. Ele não a escreveu em tempos de paz, cercado de luxo e tranquilidade. Ele a escreveu em meio a guerras, pragas, traições e a constante pressão de governar um império. Ele nos diz que o obstáculo, a dor, a dificuldade, aquilo que instintivamente tentamos contornar, evitar destruir, não é um desvio em nossa jornada, é a própria jornada, o material bruto com o qual a alma é forjada. Pense nisso por um instante. Quantas vezes você se pegou dizendo ou pensando: se ao menos isso não estivesse acontecendo, se eu não tivesse perdido aquele emprego, se aquele relacionamento não tivesse terminado, se eu não sentisse essa ansiedade, então eu poderia ser feliz. Então eu poderia viver de verdade. Vivemos sob a tirania do se ao menos. Acreditamos que a vida plena é uma vida sem sofrimento, uma paisagem plana, ensolarada, sem vales sombrios ou montanhas íngremes para escalar. Mas e se essa premissa estiver fundamentalmente equivocada? E se a dor, a perda, a angústia que tanto tememos não for um sinal de que algo está errado com a nossa vida, mas sim um chamado, um convite urgente da nossa própria consciência para despertar? Esta é a pergunta central que exploraremos hoje. Como o sofrimento, precisamente aquilo que mais tentamos evitar, pode ser paradoxalmente o portal para uma vida mais profunda, consciente e autêntica. Não buscamos aqui uma glorificação masoquista da dor. Não se trata de procurar o sofrimento, mas de aprender a não desperdiçá-lo quando ele, inevitavelmente, bater à nossa porta. E ele sempre bate. Vamos trazer isso para a nossa realidade. Pense na última vez que você se sentiu verdadeiramente perdido. Talvez tenha sido o fim de um relacionamento que você acreditava ser para sempre. O chão se abre sob seus pés. A identidade que você construiu ao lado de outra pessoa se desfaz em pó. No silêncio ensurdecedor da ausência, quem é você? A dor não é apenas a falta do outro. É a colisão brutal com um eu que você não reconhecia. Um eu que talvez estivesse adormecido, negligenciado. Ou talvez tenha sido uma crise profissional. A demissão inesperada, o projeto que fracassou, a sensação de estagnação em uma carreira que já não faz mais sentido. A ansiedade corrói as noites. O medo do futuro paralisa. O sofrimento aqui não é apenas a falta de segurança financeira. É o questionamento devastador sobre o nosso valor, nosso propósito, nossa competência. É a vida nos perguntando: isso que você faz é realmente quem você é? Nesses momentos, nossa reação primária é a fuga. Anestesiar a dor com distrações, culpar o mundo, os outros, a nós mesmos. Construímos muros ao redor da ferida, na esperança de que o tempo por si só a cure. Mas os filósofos estoicos e o psicólogo profundo Carl Jung nos oferecem uma perspectiva radicalmente diferente. Eles nos convidam a parar de correr, a nos virarmos com coragem e curiosidade para encarar o dragão. Eles nos ensinam que dentro da concha áspera e assustadora do sofrimento reside a pérola da consciência. O que se opõe ao caminho torna-se o caminho. Hoje vamos aprender a caminhar por ele, não para encontrar a felicidade superficial que depende da ausência de dor, mas para descobrir a serenidade e o significado que podem florescer justamente a partir dela. Para começar a entender como transformar o sofrimento em um portal, precisamos primeiro aprender a não sermos destruídos por ele. Precisamos construir uma cidadela interior, uma fortaleza da mente onde possamos nos abrigar da tempestade. E não há arquitetos melhores para essa construção do que os estoicos. Sêneca, um homem que conheceu o exílio, a riqueza, o poder e, finalmente, uma sentença de morte, nos lembra: não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas são difíceis. A dificuldade não está no evento em si, a perda, a traição, a doença, mas na nossa interpretação sobre ele. O sofrimento para um estoico não é o que nos acontece, mas o juízo de valor que fazemos sobre o que nos acontece. Aqui reside a primeira grande lição, o alicerce da nossa fortaleza, a dicotomia do controle. Epicteto, um ex-escravo que se tornou um dos mais influentes filósofos de Roma,
Ensinava que a tarefa primordial da vida é distinguir o que está sob nosso controle e o que não está. Sob nosso controle estão nossos pensamentos, nossos julgamentos, nossas ações, nosso caráter. Fora do nosso controle está todo o resto. O que os outros pensam de nós, a economia, o clima, a doença, a morte. Imagine um arqueiro. Ele pode controlar o treinamento do seu corpo, a escolha do melhor arco e da melhor flecha, a calma da sua respiração, o momento preciso de soltar a corda. Tudo isso está em seu poder, mas uma vez que a flecha deixa o arco, ela não lhe pertence mais. Uma rajada de vento inesperada, um movimento súbito do alvo, tudo isso está fora do seu controle. O arqueiro sábio, o arqueiro estoico, foca sua energia e sua excelência naquilo que pode controlar, o ato de atirar com virtude, e aceita o resultado, seja ele qual for, com equanimidade. Agora, aplique isso ao sofrimento. A perda de um emprego. O evento em si está fora do seu controle. A decisão da empresa, o mercado de trabalho, são ventos que sopram para além da sua vontade. O que está sob seu controle? A sua resposta. Você pode se entregar ao desespero, à culpa e à amargura. Ou pode usar a energia da crise para atualizar seu currículo, aprender uma nova habilidade, reavaliar sua vocação, fortalecer seus laços com amigos e familiares. O evento é o mesmo. A resposta, que é onde a virtude e a consciência residem, é uma escolha. Essa distinção não é um convite à passividade. Pelo contrário, é um chamado radical à ação focada. É parar de desperdiçar nossa energia vital tentando controlar o incontrolável, o passado, os outros, o futuro, e direcioná-la inteiramente para o único campo onde realmente podemos fazer a diferença, o nosso mundo interior. Essa prática nos leva a um dos conceitos mais belos e desafiadores do estoicismo, amor fati, o amor ao destino. Não se trata de uma resignação apática, mas de uma aceitação ativa e até mesmo amorosa de tudo o que acontece, seja bom ou ruim. É entender que cada evento, cada obstáculo, é uma oportunidade única para praticar a virtude. A doença é uma chance de praticar a coragem. A ofensa de um colega é uma chance de praticar a paciência e o perdão. A perda é uma chance de praticar a resiliência. Marco Aurélio usava a metáfora do fogo. Ele dizia que uma fogueira ardente transforma em chama e brilho tudo o que nela se lança. A mente treinada pelo estoicismo é como essa fogueira. O sofrimento, a dificuldade, a dor, não são venenos que apagam a chama, são combustível. A mente virtuosa consome o obstáculo e o transforma em mais luz, mais calor, mais consciência. Quando sofremos, a pergunta estoica não é: por que isso aconteceu comigo? Essa pergunta nos coloca no papel de vítima passiva do universo. A pergunta estoica é: como posso usar isso para me tornar uma pessoa melhor? Que virtude posso exercitar aqui e agora? Essa simples mudança de perspectiva é o primeiro passo para abrir o portal. Você deixa de ser aquele que sofre passivamente e se torna o alquimista que transmuta o chumbo da dor no ouro da sabedoria. Enquanto refletimos sobre essa força interior que os estoicos nos convidam a cultivar, convido você a se inscrever no canal e compartilhar nos comentários. Qual foi a maior lição que uma dificuldade já lhe ensinou? Sua história enriquece nossa jornada coletiva, pois cada relato de superação é um mapa para aqueles que ainda estão na escuridão do vale. Ao compartilhar, você transforma sua dor individual em sabedoria coletiva. Se os estoicos nos dão o escudo para enfrentar a tempestade do sofrimento, Carl Jung nos oferece o mapa para navegar nas profundezas do oceano que essa tempestade revela. Enquanto o estoicismo foca na nossa resposta consciente à dor, a psicologia junguiana nos convida a perguntar: de onde vem essa dor e o que ela quer nos dizer? Para Jung, o sofrimento raramente é aleatório. Ele é, muitas vezes, um mensageiro. Uma mensagem urgente e necessária enviada pelas partes mais profundas da nossa psique, o inconsciente. Quando vivemos uma vida unilateral, quando ignoramos nossas necessidades mais autênticas, quando reprimimos partes de quem somos para nos encaixarmos em um molde social ou em uma autoimagem idealizada, o inconsciente busca o equilíbrio e, frequentemente, ele faz isso através da crise, do sintoma, da dor.
Aqui encontramos um dos conceitos mais poderosos e mal compreendidos de Jung, a sombra, Schatten. A sombra não é necessariamente o mal, é simplesmente tudo aquilo em nós que permanece inconsciente, reprimido, não vivido. Nossos medos, nossas inseguranças, mas também nossos talentos ocultos, nossa criatividade não expressa, nossa força não reconhecida. Tudo aquilo que, por medo ou conveniência, nós varremos para debaixo do tapete da consciência. O sofrimento, muitas vezes, é o momento em que o tapete é puxado com violência. Aquele relacionamento que termina de forma devastadora pode forçá-lo a encarar sua dependência emocional, sua carência, seu medo da solidão, aspectos da sua sombra que você projetava no outro. A crise de pânico que surge do nada pode ser um grito da sua alma, sufocada por uma vida que não lhe serve mais, um trabalho que drena sua energia vital, uma rotina que ignora suas paixões. Jung dizia: "One does not become enlightened by imagining figures of light, but by making the darkness conscious." Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas por tornar a escuridão consciente. A dor é o convite para esse encontro com a escuridão. É um chamado para o processo de individuação. O termo junguiano para o caminho de se tornar quem você verdadeiramente é, em sua totalidade. Um ser completo, não um ser perfeito. A individuação exige que integremos a sombra. Isso não significa agir com base em nossos impulsos mais sombrios, mas reconhecê-los, compreendê-los e retirar a energia psíquica que eles consomem na repressão. É como um país que nega a existência de uma província rebelde. Ele gasta enormes recursos para vigiar as fronteiras, suprimir as notícias, manter a ilusão de unidade, mas a província continua lá, drenando a força da nação. A integração é o ato de dialogar com essa província, entender suas necessidades e trazê-la de volta para a união do reino. O resultado não é a perfeição, mas a totalidade e uma paz muito mais autêntica. Vamos usar a metáfora da ostra. Um grão de areia, um corpo estranho invade a ostra. É um irritante, uma fonte de atrito e dor. A ostra não pode expeli-lo. Em vez disso, ela começa um processo lento e paciente de cobrir esse irritante com camadas e mais camadas de nácar, sua própria essência. Com o tempo, o que era uma fonte de sofrimento é transformado em uma pérola, uma joia de beleza inestimável. O sofrimento é o grão de areia. Nossa consciência, nossa atenção, nossa aceitação são as camadas de nácar. A dor da solidão pode se tornar a pérola da autossuficiência e do autoconhecimento. O luto por uma perda pode se tornar a pérola da compaixão e da valorização da vida. A ansiedade sobre o futuro pode se tornar a pérola da presença e da confiança no processo da vida. O portal da consciência se abre no momento em que paramos de lutar contra o grão de areia e começamos o trabalho de envolvê-lo com nossa presença consciente. O sofrimento nos força a descer ao porão da nossa psique, onde guardamos tudo o que não queremos ver. E é lá, na escuridão, que encontramos os tesouros perdidos da nossa própria alma. É um trabalho assustador, sim, mas como Jung nos lembra, no meio da dificuldade encontra-se a oportunidade. E a maior oportunidade que o sofrimento nos oferece é a de nos tornarmos mais inteiros. Temos, então, duas grandes escolas de sabedoria diante de nós. O estoicismo nos ensina a resistir à tempestade com virtude e razão, a não nos deixarmos quebrar pelas ondas do destino. A psicologia junguiana nos convida a mergulhar sob as ondas para descobrir o que a agitação na superfície revela sobre as correntes profundas do nosso ser. Como integramos essas duas visões? Como na prática, transformamos o sofrimento em um portal. A integração acontece quando combinamos a aceitação estoica com a curiosidade junguiana. É o que podemos chamar de sofrer conscientemente. Sofrer passivamente é ser a vítima. É o lamento. Porque eu? O mundo é injusto. Sofrer conscientemente é assumir o papel do herói da sua própria jornada. É a pergunta dupla. Primeiro, o que disso eu não posso mudar e devo aceitar com serenidade? E segundo, o que essa dor está tentando me ensinar sobre mim mesmo e sobre a vida? A primeira pergunta é o escudo de Epicteto. Ela nos liberta da luta inútil contra a realidade. Chove lá fora. Você pode amaldiçoar o céu, mas não vai parar a chuva.
Aceitar a chuva é o primeiro passo para pegar um guarda-chuva e seguir seu caminho. O relacionamento acabou. Você não pode forçar o outro a amá-lo. Aceitar o fim é o primeiro passo para começar a curar seu próprio coração. A aceitação estoica não é fraqueza, é a mais alta forma de sabedoria prática. É conservar sua energia para a batalha que você pode vencer, a batalha interior. Uma vez que você para de lutar contra o inevitável, a segunda pergunta pode emergir, a pergunta de Jung. O que essa chuva de tristeza quer nutrir em mim? Que sementes em meu solo interior precisam dessa água para germinar? O que o vazio deixado por essa pessoa me força a preencher com minha própria presença, com meu próprio amor próprio? É aqui que o portal se abre. O sofrimento deixa de ser um inimigo a ser derrotado e se torna um mestre a ser ouvido. A prática se torna uma forma de alquimia interior. Pense no processo de luto. A abordagem puramente estoica poderia correr o risco de reprimir a dor em nome da virtude e da razão. A abordagem puramente junguiana poderia correr o risco de nos afogar no pântano das emoções sem um ponto de apoio. A abordagem integrada é a dança entre os dois. O estoico em nós nos lembra de continuar funcionando. Levantar da cama, tomar um banho, comer, mesmo quando não há vontade. Focar no que podemos controlar. Nossa rotina, nossos pequenos atos de autocuidado. Ele nos oferece a estrutura, a margem do rio, que impede que a dor nos inunde por completo. O junguiano em nós, por sua vez, nos convida a criar espaços seguros para sentir, permitir que a tristeza venha, sem julgamento, chorar, escrever sobre a dor, conversar com um amigo de confiança ou um terapeuta. Ele nos convida a honrar o sentimento, a descer ao fundo do rio para ver o que há lá. Talvez encontremos memórias preciosas, lições sobre o amor, ou a redescoberta da nossa própria força. Atravessar o portal do sofrimento é caminhar nessa corda bamba. É ter a disciplina de Sêneca para não se deixar consumir pela dor e a coragem de Jung para não fugir dela. É entender que a consciência não nasce da ausência de sofrimento, mas da nossa capacidade de abraçá-lo com um propósito. A verdadeira transformação acontece quando percebemos que o universo não está conspirando contra nós. Ele está conspirando a nosso favor, a favor do nosso crescimento. Cada dificuldade é uma pergunta que a vida nos faz. Cada dor é um convite para nos tornarmos mais fortes, mais sábios, mais compassivos, mais nós mesmos. O obstáculo não está no caminho, o obstáculo é o caminho. E cada passo que damos sobre ele, com aceitação e curiosidade, é um passo em direção à nossa própria alma. Então, o que Jung e os estoicos, separados por quase 2 milênios, nos ensinam sobre o sofrimento? Eles nos ensinam que a meta da vida não é a busca incessante por um estado de felicidade livre de dor. Essa é uma meta infantil, fadada ao fracasso e à frustração. A meta de uma vida madura e consciente é a busca por significado, e o significado, muitas vezes, é forjado no fogo da adversidade. Os estoicos nos dão as ferramentas para suportar o calor do fogo, a razão, a virtude, a aceitação do destino. Eles nos ensinam a não nos queimarmos, a manter nossa integridade e serenidade, mesmo quando o mundo ao nosso redor está em chamas. Eles nos transformam de vítimas frágeis em soldados resilientes da vida interior. Jung, por sua vez, nos dá a visão do alquimista. Ele nos ensina que o fogo não é apenas destrutivo, ele é transformador. Ele nos mostra que no calor da crise, o chumbo das nossas neuroses, dos nossos medos, da nossa sombra, pode ser transmutado no ouro da consciência, da totalidade, da individuação. O sofrimento se torna o portal da consciência, quando paramos de vê-lo como uma punição e passamos a vê-lo como uma iniciação, uma jornada do herói que não acontece em terras distantes, mas na paisagem interior da nossa própria psique. É a jornada para resgatar a nós mesmos das garras da inconsciência. A mensagem final não é um convite para buscar a dor, mas um sussurro de coragem para quando ela inevitavelmente chegar. Quando a vida te apresentar um obstáculo, uma perda, uma ferida, respire fundo. Lembre-se da fortaleza estoica. Foque no que você pode controlar, sua resposta. E então, acenda a lamparina junguiana. Pergunte com curiosidade e sem medo. O que você veio me ensinar? Feche os olhos por um momento, se puder.
Traga à mente uma dificuldade que você está enfrentando agora, ou uma cicatriz de uma batalha passada. Não a revisite para sentir a dor novamente, mas para honrá-la. Sinta o peso e a leveza da sua jornada até aqui. Reconheça essa cicatriz não como uma marca de dano, mas como um testemunho da sua força. Ela é a prova de que você sobreviveu. Ela é uma linha no mapa da sua alma, traçada pelo fogo que não te consumiu, mas te forjou. Agradeça a essa experiência, não pelo sofrimento que ela causou, mas pela profundidade que ela te ofereceu. Esta transformação de perspectiva não é apenas uma ideia, é uma prática, e toda prática se aprofunda no testemunho e na partilha. Este canal é uma comunidade de praticantes, de alquimistas da alma. Por isso, o espaço dos comentários abaixo é um convite para a sua ascesis, o seu exercício filosófico. Se sentir o chamado, compartilhe uma reflexão. Qual foi um obstáculo em seu caminho que, ao ser encarado com coragem, se tornou o próprio caminho? Sua experiência não é apenas uma história, é um farol. Ao partilhá-la, você ilumina sua própria jornada e a de outros que navegam por mares semelhantes. Para garantir que estas reflexões continuem a nutrir sua fortaleza interior, considere se juntar à nossa comunidade de busca, inscrevendo-se no canal. Continuemos esta jornada, juntos. Se esta reflexão ressoou em sua jornada, junte-se a nós em nosso próximo vídeo, onde exploraremos o silêncio como ferramenta da alma, encontrando clareza no ruído do mundo. A sua presença enriquece esta comunidade de buscadores. Até lá, caminhe com consciência, porque na ferida, onde a dor parece nos quebrar, é exatamente onde a luz da consciência encontra uma fresta para entrar.